Olá, galerinha! Sou o professor Domingos, aqui do canal D mais B. E nessa videoaula de hoje, você vai aprender como resolver uma equação do primeiro grau. Isso mesmo! Uma equação do primeiro grau é aquela equação em que o expoente daquela variável será o expoente 1. Por isso chamamos de equação de primeiro grau. Com uma incógnita. Por quê? Vai aparecer uma variável, uma letra, que pode ser x, y, z, qualquer letra. Vamos lá? Então, iniciando essa videoaula, eu vou passar para vocês a noção do que é uma equação. Uma equação é uma situação em que a gente vai precisar descobrir o valor daquela letra que aparece. Chamamos, então, de valor desconhecido. Essa letra pode ser x, como eu já falei anteriormente, ou qualquer outra letra. Quando eu digo assim, um número somado com 3 é igual a 10. Quem é esse número? Aí precisamos refletir. Um número somado com 3 é igual a 10. Então, essa expressão, um número, dá a entender que a gente não sabe ainda quem é. Então, a gente utiliza uma letra. Então, eu posso dizer que x mais 3 é igual a 10. Onde esse x, óbvio que ele vai valer 7, porque 7 mais 3 é 10. Isso é uma equação. É apresentar uma situação em que vai ter um número desconhecido. E que para você resolver, para você encontrar esse número, será necessário você resolver essa equação. Beleza? Uma equação, ela tem dois membros. Tudo que está antes do sinal da igualdade faz parte do primeiro membro. Tudo que está depois da igualdade faz parte do segundo membro. Vale lembrar também que uma equação é uma igualdade, ou seja, todas as vezes que nós tivermos uma equação, ela vai aparecer com o sinal de igual. Se não aparecer, ela não será uma equação. Por exemplo, quando eu digo x, aqui ó, 2x mais 10 é igual a 20. O sinal que está separando um grupo do outro é o sinal de igualdade. Por isso que chamamos aqui então de equação. Aí observem que antes desse sinal tem 2x mais 10. Tudo isso aqui, 2x mais 10, é o primeiro membro. Já o 20, ele está no segundo membro. Ele está após a igualdade. E como é que nós fazemos para resolver uma equação? Primeiro, nós precisamos separar. Quem tem letra vai ficar de um lado e quem não tem letra vai ficar do outro. E uma observação. Quando qualquer termo sair de um lado para o outro, é obrigatório que ele saia com sinal trocado. Isto é, se ele está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Se estiver negativo, vai passar positivo. Não pode esquecer dessa regrinha. Qualquer termo trocando de lado, troca de sinal. Então, aí vamos resolver. Eu tenho 2x mais 10 igual a 20. Eu vou deixar, como só tem letra aqui o 2, vai ficar 2x igual a 20. Esse mais 10, ele vai passar para cá, ó, menos 10. Porque ele passou de um lado para o outro. O 20, ele não trocou. Ele estava depois da igualdade, ele continuou depois da igualdade. Aí, agora eu tenho 2x é igual 20 menos 10 é 10. Se eu quero saber o valor desse x, eu isolo ele. Eu deixo ele sozinho. Então, x é igual a 10 dividido por 2. Por que dividido? Observe que esse 2 aqui antes, ele estava multiplicando esse x. Agora, ele vai estar dividindo. Porque a multiplicação, ela é o inverso da divisão. Então, se antes ele estava multiplicando,
agora vai estar dividindo. X é igual a 10 dividido por 2. X é igual a 5. Solução é 5. Vale lembrar que existe uma regrinha para você comparar, para você verificar, melhor dizendo, se aquela solução é ou não o que torna aquela equação verdadeira. Então, por exemplo, se eu já sei que x vale 5, vamos verificar aqui, ó. 2 vezes 5 dá 10, mais 10 é 20. Então, eu acabei de verificar que essa igualdade, ela está correta, porque o resultado do primeiro membro foi igual ao resultado do segundo membro. Observe que o segundo membro era 20. E quando eu fiz 2 vezes 5 mais 10, também deu 20. Isso torna essa sentença verdadeira. Vamos para o segundo caso. 3m menos 6 é igual a m mais 12. O que é que eu vou fazer aqui? Mesmo critério. 3m. Desse lado aqui eu tenho m positivo. Ele vai passar para cá negativo, porque ele trocou de lado. O 12 vai permanecer o 12, porque ele não trocou. Mas vai chamar o menos 6 daqui, ó. Tá negativo antes da igualdade. Vai passar para cá positivo. 3m menos m dá 2m. Igual 12 mais 6 dá 18. M é igual a 18 dividido por 2. M é igual a 9. A solução dessa equação é 9. Verificando, se eu substituir esse M por 9, tem que dar a mesma resposta que vai dar no segundo membro. Então, 3 vezes 9 dá 27 menos 6. Aí aqui, ó, 27 menos 6. Ó, eu tenho 21. Então, 3 vezes 7, né? 3 vezes 9 dá 27. 27 menos 6 dá 21. Aí, se eu colocar no lugar desse M o 21, eu vou fazer o que aqui? Eu posso fazer, ó, 21 mais, ou melhor, no lugar do M aqui vai ser 9. Então, seria 9 mais 12, que também daria 21. Observe que nos dois casos, o resultado foi igual. Isso torna essa sentença uma sentença verdadeira. Porque se a equação ela é uma igualdade, então o resultado do primeiro membro tem que ser igual ao resultado do segundo membro. Senão, você deve ter errado em alguma parte dessa equação. Tá? Tenha muita atenção com relação a isso. Vamos para o próximo exemplo? Vamos lá. Ó, quando eu digo assim, o dobro de K somado com 57 é igual a 70. Ó, o dobro de K somado com 57 é igual a 70. Então, vamos lá. O dobro, a palavra dobro quer dizer 2. Então, o dobro de K somado com 57 é igual a 70. Está aqui a equação. Qual é a ideia que eu tenho que ter? Colocar quem tem letra de um lado e quem não tem do outro. Então, 2K é igual a 70. Esse 57 vai passar para cá com sinal trocado. Menos 57. 2K é igual a 70 menos 57. Ó, 10 menos 7 é 3. Tomei um aqui. 6 menos 5 é 1. Então, aqui eu tenho 13. Certo? Aí, o que que acontece?
K é igual a 13 sobre 2. Dá para dividir 13 para 2? Não dá. Porque se eu dividir 13 para 2, vai dar 6,5. E 6,5 não é um número inteiro. É um número, vamos dizer que decimal. Então, nós só trabalhamos com valores exatos. Então, aqui 13 por 2 não dá. Eu posso dizer que a solução dessa equação é dada por 13 meios. O resultado de uma equação pode ser um número natural, pode ser um número inteiro, ou seja, positivo ou negativo, pode ser também um número racional, as frações. Então, são essas as possibilidades que nós podemos encontrar quando resolvemos uma equação de primeiro grau. Vamos para o próximo? Ó, 2x menos 3 igual a 9. 2x menos 3 igual a 9. O que é que eu vou fazer aqui? 2x é igual a 9. Esse menos 3 vai trocar de lado, vai vir mais 3. E aí eu tenho que 2x é igual a 12. X é igual a 12 dividido por 2. Lembrando, ficou dividido porque aqui o 2 estava multiplicando o x e nós já sabemos que a divisão ela é o inverso da multiplicação. Se estava multiplicando, agora vai passar dividindo. Então, x é igual a 12 dividido por 2 é 6. Aí, conjunto solução dessa equação é 6. Se eu colocar esse 6 no lugar desse x, eu vou resolver isso aqui e vai ter que dar 9 para essa sentença estar verdadeira. Então, se eu colocar 6, vai ficar, ó, 2 vezes 6 dá 12, 12 menos 3 é 9. Isso eu acabei de comprovar que a solução dessa equação é 9. Ou melhor, 6, né? Vamos para a próxima. Ó, vocês também podem se deparar com equação desse tipo, aparecendo parêntese. A única diferença que vai ter é que antes de a gente usar aquele processo anterior, a gente vai ter que eliminar esse parêntese. E como fazemos para eliminar um parêntese? Multiplicando quem está fora do parêntese, nós vamos multiplicar por quem está dentro. Então, como é feito isso aqui, ó? Esse 2, ele vai multiplicar o x, depois vai multiplicar o 5. Nós vamos aplicar aquela propriedade chamada distributiva. A propriedade distributiva diz que você precisa multiplicar quem está fora com tudo que está dentro. Pronto, não tem segredo. Sabendo multiplicar, vai longe. Então, 2 vezes x é 2x. 2 vezes 5 é 10. E repete o resto. X menos 6. Agora, vamos para aquela separação. Quem tem letra de um lado e quem não tem do outro. 2x. Tem esse x aqui, ó. Depois da igualdade, ele vem para cá. Menos x é igual a menos 6. Permanece do mesmo lado, não trocou de sinal. Mas quem vai trocar de sinal aqui é o 10. Tá? Mais 10, vem para cá, menos 10. 2x menos x é x. É como se fosse 2 menos 1, 1. Menos com menos, ó, eu tenho aqui menos 6 com menos 10. Então, eu tenho menos com menos dá mais. 10 mais 6 dá 16. Conservando o sinal do maior, dá menos 16. Logo, x é igual a menos 16. A solução dessa equação é representada pelo número inteiro menos 16, tá? A única diferença dessa equação para a outra é que veio com o parêntese. E antes de resolver, eu tenho que eliminar esse parêntese.
Vamos para mais um exemplo? Ó, 4, 2 menos 3x é igual a 2x menos 1. Vamos eliminar, ó, esse parênteses aqui primeiro e depois esse, ó. Apareceu dois parênteses, o processo é o mesmo, não vai mudar. Então, aqui eu vou fazer, ó, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 3 dá 12, x é igual a 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1 dá 2. Pronto. Quem tem letra de um lado e quem não tem do outro. Menos 12x. Aí esse 2x aqui está no segundo membro, ele vem para cá negativo. Menos 2x. Igual a quem? Igual a menos 2. Vai continuar, porque ele não trocou de lado. E vai chamar esse 8 que está positivo. Vem para cá menos 8. Aí aqui eu tenho menos com menos dá mais. Então, menos 12 com menos 2 dá menos 14. Menos 14x, igual, menos 2 com menos 8, dá menos 10. Menos com menos é mais, 2 mais 8 dá 10, conserva o sinal do maior, por isso que ficou menos 10. Aí agora, eu tenho aqui que ter um cuidado. Observe que esse valor do x, ele está negativo. Então, eu não posso continuar resolvendo do jeito que está. Por quê? Porque quando o valor do x está negativo no início, ele está dizendo que aquele valor é menor que zero. Então, nós não podemos continuar. Precisamos fazer um processo. Todas as vezes que o valor do x ou de qualquer letra no resultado da equação for negativo, precisamos multiplicar por menos 1. Vamos chamar o menos 1 para multiplicar tanto o termo do primeiro membro quanto o termo do segundo. Então, eu chamo menos 1 e faço isso, ó. Menos com menos é mais, aí fica 14x. Menos com menos é mais, ficou 10. Agora sim, eu tiro o x e fica 10 sobre 14. Dá para dividir 10 para 14? Não dá. Mas eu posso observar que essa fração ela pode ser simplificada. Então, eu não posso considerar a resposta, o conjunto de solução dessa equação, sendo 10 sobre 14. Por quê? Porque ela pode ser simplificada. Então, quando a fração dá para simplificar, é obrigatório que você simplifique. Por quê? Por exemplo, se essa questão aqui fosse retirada de um livro e no gabarito, não iria vir essa resposta no final. A resposta que viria no livro seria a resposta simplificada. Então, aqui eu ia considerar isso aqui como errado. Porque se essa equação é possível simplificar, precisamos fazer a simplificação. Professor, o que é simplificar uma fração? Eu não lembro mais. Não tem problema, eu vou relembrar. Simplificar uma fração, galera, é vocês fazer o quê? Procurar um número para dividir o numerador e o denominador por esse mesmo valor. Observe que os dois números aqui são pares. Eu posso dizer que eu vou dividir o 10 por 2 e posso dividir o 14 também por 2. Então, aqui eu faço, ó, dividido por 2, dividido por 2. Quanto é 10 para 2? É 5. E 14 para 2 é 7. Então, ó, não dá mais para simplificar. Essa fração aqui, ela está na forma irredutível. Não tem mais para onde ir. Aí sim, chegamos ao final dessa equação. Ou seja, o conjunto solução dessa equação é 5 sétimos. Beleza? Lembrando, só será necessário chamar o menos 1 quando você se deparar com o valor inicial do x negativo. Ou de qualquer letra. Chegou no finalzinho e se deparou com aquele termo primeiro negativo, já sabe, é necessário chamar o menos 1 para que multiplique todos os termos, né? Os dois membros pelo menos 1. Ok? Vamos pro próximo?
Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês quando a equação vier com frações, certo? Vocês podem se deparar com 3 tipos de equações, com 3 características em uma mesma equação. Ela pode aparecer com parêntese, pode aparecer sem parêntese e pode aparecer com frações. E aí vocês precisam perceber a diferença de cada uma. Vou colocar aqui um exemplo. Ó, x sobre 3 mais 4 igual a x sobre 2 menos 10. Pronto. Observe que apareceu 2 frações. Então, eu tenho que transformar todos esses termos em frações. Por exemplo, aqui no 4 não aparece ninguém. Aí eu vou, ó, coloco 1. E esse 10 também coloco 1. Agora eu vou observar o seguinte, denominadores de frações diferentes. Eu preciso lembrar daquela regrinha de calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum. Se eu tenho 3, 2 e 1, o 1 não preciso calcular. Então, eu vou fazer só de 3 e 2. Como é que eu faço para calcular o MMC? Dividindo, ó. 3 não pode por 2, repete. 2 por 2 é 1. 3 só pode por 3, que dá 1. E aí eu multiplico. 2 vezes 3 é 6. Agora eu faço assim, ó. Um traço mais o outro igual. Vou colocar mais para cá. Pronto. Abaixo aqui vai ser 6. 6. 6, 6 e 6. O resultado do MMC, ele vai ser agora o novo denominador de cada fração. E aí eu vou ter que lembrar que eu tenho que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Não esqueçam disso. Na hora que você termina de calcular o MMC, você vai transformar essas frações no mesmo denominador. E aí, esse MMC, que vai ser o novo denominador de cada fração, ele vai ser dividido e multiplicado. Aqui, ó, 6 dividido para 3 dá 2. 2 vezes x dá 2x. 6 dividido para 1 dá 6. 6 vezes 4 é 24. 6 dividido para 2 dá 3. Vezes x é 3x. 6 dividido para 1 é 6. Vezes 10 é 60. Observe que primeiro eu dividi e depois eu multipliquei. Agora eu posso cancelar, ó. Quem sobrou? 2x mais 24 igual a 3x menos 60. Foi o que sobrou. Agora eu aplico aquelas mesmas regrinhas. Quem tem letra de um lado e quem não tem do outro. 2x. Esse 3x está no segundo membro. Ele vai passar para o primeiro negativo. 3x é igual, o 60, ele vai continuar aqui, ó, menos 60. Mas esse 24, ele está no primeiro membro, ele vai passar para o segundo. Então, vai ser menos 24. 2x menos 3x é como se você estivesse devendo, querendo comprar um objeto de 3, mas você só tem R$2. Então, 2 menos 3. Você vai ficar devendo 1. Então, aqui vai ficar menos 1x é igual a menos 60 com menos 24. Você joga os sinais. Menos com menos é mais. 60 mais 24 vai para 84. Conservando o sinal maior, fica menos 84. Olha o que aconteceu aqui. Ficou negativo. E aí, a gente vai ter que lembrar de quê? Preciso chamar o menos 1. Para que esse primeiro termo aqui e o segundo também passe a ser positivo. Porque quando eu multiplico por menos 1, eu tenho que multiplicar quem estava no primeiro e quem estava no segundo. Se no segundo termo ficar um resultado negativo lá no finalzinho, não tem problema. Quem não pode ser negativo é o primeiro membro. Aí, ó, nós temos aqui. Chamo o menos 1. Menos com menos é mais. Então, aqui vai ficar só x
é igual, menos com menos é mais, aqui 84. Logo, o conjunto solução dessa equação é 84. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Pronto. Eu tenho aqui 3A sobre 5 mais 10 igual a 20. Então, eu vou fazer o quê, ó? Transformar tudo em fração. Está aqui. Aí, qual é o critério? MMC de 5 em 1. Pessoal, uma dica. Quando vocês se depararem onde os denominadores, um deles for 1, o MMC será o maior que o 1. Então, se eu tenho 5 e 1, o maior é 5. Então, não precisa calcular MMC de 1. Você fica com o maior. Então, aqui fica, o maior é 5. Então, ó, transforma isso aqui. Coloca o 5 abaixo de todos. E aí, lembre, primeiro vamos dividir, depois multiplicar. Então, 5 dividido por 5 é 1. 1 vezes 3 é 3, que ficou 3A. 5 dividido por 1 é 5 vezes 10, 50. 5 dividido por 1 é 5. 5 vezes 20 dá 100. Cancelo os denominadores e aí repito quem sobrou. 3A mais 50 é igual a 100. Deixo quem tem letra de um lado. 3A é igual a 100 menos 50. 3A é igual, eu tenho 100, tiro 50, fico com 50. Meu objetivo é achar o valor desse A. Eu deixo ele em evidência, eu isolo ele. Então, eu faço o quê? Vou colocar aqui. A é igual a 50 sobre 3. Lembre que ficou em forma de fração, porque aqui ele estava multiplicando e a multiplicação ela é o inverso da divisão. Logo, 50 dividido por 3 não dá. Então, eu finalizo essa equação dizendo que a solução é dada por 50 sobre 3. Pronto. Então, nós chegamos ao final dessa videoaula. Se você gostou, essa videoaula foi sobre equações do primeiro grau. Se você gostou, se inscreve aí, se não for inscrito ainda, se inscreve aqui no nosso canal, ative o sininho para você ficar informado sempre que tiver vídeo novo.